Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Vamos começar esse vídeo com um post que o Henrique Breda fez essa semana que passou e que me chamou a atenção e gostaria de compartilhar com vocês. Na verdade, ele traz uma série histórica do Ibovespa em dólar. A primeira coisa que eu queria comentar sobre essa série histórica do Ibovespa em dólar é que em 2008, anote aí, em 2008 foi quando nós tivemos a nossa máxima histórica do Ibovespa em dólar. Em dólar, a nossa máxima histórica foi exatamente em 2008. Tome nota aí. Foi quando a gente estava recém conquistando o Investment Grade, o grau de investimento, dado por três das principais agências de classificação de risco do mundo, a Fitch, a Moody's e a Standard Poor's. Então essas três agências tinham nos dado o grau de investimento. O que é o grau de investimento, Clóvis? É um selo de qualidade. Ou seja, existem diversos fundos de investimentos que só podem investir em países que têm grau de investimento. Só podem aplicar seus recursos em países que têm grau de investimento. Então isso era muito importante. Na hora que o Brasil ganhou o grau de investimento, torneiras foram abertas e houve um grande fluxo de capital investindo no Brasil por conta da conquista do grau de investimento. 2008. A máxima histórica do Ibovespa naquela época chegou a 44.616 dólares. 44.616 dólares. E hoje, Clóvis, estamos como em dólar? Nós estamos aí na região de 19.400 dólares. O Ibovespa hoje está na região de 19.400 dólares, ou seja, valendo menos do que a metade do que já valeu. Valendo menos do que a metade do que já valeu. O que isso nos diz, Clóvis? Isso nos diz que o Ibovespa está no fundo do poço. Está no fundo do poço, ou está margeando o fundo do poço. Porque se nós olharmos a série histórica que o Henrique Breda compartilhou, ele nos traz aí desde os anos 60 para cá, nós vamos ver que existe um canal que liga os pontos no topo e o fundo. Você tem aí dentro deste canal as marcações de topo e fundo. Então, você vai ver que nós estivemos com o topo aí no início dos anos 70, depois caímos em 83 para o fundo, depois subimos e lá em 86 chegamos de novo no topo, aí 90, 91 chegamos novamente no fundo, em 97 a gente estava de novo lá no topo, depois em 2002 fomos para o fundo, em 2008 fomos para o topo e estamos agora entre 2015 e 2016 de novo na região de fundo. Estamos na região de fundo deste canal, dessa série histórica do Ibovespa. Isso significa o quê, Clóvis? Bom, se nós estamos no fundo, como já estivemos em outras épocas, nós iremos para o topo. Nós iremos para o topo. Essa é a reflexão que eu queria abrir esse vídeo de fim de semana compartilhando com vocês. E aí o que é que eu quero dizer a todos? Que nós devemos sempre comprar nas baixas, porque as baixas passarão. E nós devemos estar muito atentos quando estivermos nos topos. Por quê? Porque os topos também passarão. Essa é a dinâmica da Bolsa de Valores. Por isso se diz, compra-se na baixa, vende-se na alta. Mas e como fica o investidor de longo prazo nessa história? Veja, se você percebe uma reversão de tendência, ainda que você seja investidor de longo prazo, você deve desmontar pelo menos uma parte de sua posição, gerar liquidez, esperar a correção e voltar a comprar os ativos que você acredita que vão valer a pena no longo prazo.
Essa é a dinâmica. Investir no longo prazo não significa ficar parado. É preciso ter este olhar, certo? Isso vale para todas as empresas? Não necessariamente. Pode ter empresas que elas vão sofrer muito pouco num período de correção. E aí, de repente, você não precisa tomar essa posição de desfazer uma parte do seu capital daquela empresa. Você deixa ela mais para o longo prazo, porque ela é mais resiliente. Então veja que existem nuances, não existe uma regra absoluta. Esqueça, renda variável, varia. Então você vai ter que construir estratégias de acordo com as características de cada uma das situações que você vai vivenciar, vai experimentar. Ainda falando do post do Henrique Breda, ele disse o seguinte: quantas vezes você já ouviu notícias dizendo que o cenário macroeconômico está favorável para o investimento em ações, ou que o cenário político vai contribuir com o investimento em ações, ou o contrário, né? Ou você também ouviu expressões dizendo que a quantidade de incertezas e dúvidas fazem daquele momento um momento muito desfavorável para se investir em ações, para se investir em bolsa de valores. E aí ele diz, isso é muito comum, diz o Henrique Breda, isso é muito comum. Se aprovasse a reforma da Previdência, seria bom para investir, mas logo ali na frente você ia bater de frente com as políticas instáveis, por exemplo, do Donald Trump, que fez a bolsa ficar oscilando como nunca nos Estados Unidos e repercutindo no mundo inteiro e inclusive no Brasil. O país estava retomando o crescimento, mas logo ali na frente veio a pandemia, né? O país estava retomando o crescimento, mas logo ali na frente um baita de um cisne negro, uma pandemia apareceu nas nossas vidas. Ou ainda em 2015, quando vimos o Joaquim Levy sendo demitido, vimos também pedaladas fiscais em velocidade total no passado, Banco Central subindo juros, o que tornava o ambiente incerto, mas ali logo na frente vimos o Michel Temer tomando o poder e, surpreendentemente, sendo um presidente reformista e comprometido com a melhoria das condições do Estado brasileiro. Foi uma grande surpresa. O mercado financeiro amou ver os primeiros momentos do governo Temer, que foi nocauteado por aquele episódio lá do Joesley Day. Quem não se lembra de outro cisne negro como aquele, o Joesley Day, né? O mercado, você vai vivenciando tudo isso que o Breda está dizendo. E aí veja, você vai ganhando uma casca grossa quando você vai vivendo todas essas intempéries climáticas. Você vai ganhando uma casca grossa, você vai ganhando mais musculatura para enfrentar esses desarranjos que uma vez ou outra vão aparecendo. Faz parte. Não é um mar de rosas a Bolsa de Valores. Se você quer paz, tranquilidade, não quer confusão, vai para a renda fixa, vai para a caderneta de poupança. Mas na Bolsa vai ter sempre emoções, né? Imagina então, dizia o Breda aqui, em 2002, com o Lula disparando nas pesquisas, fuga de capital, risco Brasil nas alturas, empréstimo junto ao FMI, isso tudo em 2002. Não havia luz no fim do túnel, mas logo adiante tínhamos um ciclo de commodities por vir, somado com uma dupla Palocci-Meirelles, fazendo um mínimo de dever de casa. Os cenários esperados muitas vezes servem para descrever o momento atual e quase nada sobre o que virá pela frente. Quase nada sobre o que virá pela frente. Então, você vê uma fotografia, um instantâneo de um momento e você não consegue ver, ao olhar o hoje, o que vem amanhã pela frente, não é? Então, a certeza, diz o Breda, de nos tornarmos uma Venezuela no final de 2015
não dizia nada sobre o que viria pela frente. O teto dos gastos públicos, a lei das estatais, uma reforma trabalhista, a tentativa de uma reforma da Previdência, né? Perceba que hoje as mesmas reações também estão postas, tal qual naquele final de 2015. Existe uma certa desesperança semelhante a 2002, semelhante a 2015, e muitas vezes quando a gente vai buscar o que está fazendo ou o que está pensando, aqueles velhinhos da bolsa, aqueles experientes, aqueles bilionários que adoram análise fundamentalista, né? E aí você vai vendo que existe um racional por trás do comportamento deles, daqueles bilionários da bolsa, né? E esse racional é basicamente o seguinte: você precisa encontrar desconto na bolsa. Você precisa encontrar desconto na bolsa. Eles não estão preocupados com quem será o futuro presidente da República. Eles também não estão preocupados se uma determinada PEC vai ser aprovada ou não. Eles não fazem a mínima ideia do PIB do ano que vem. Esses velhinhos bilionários da bolsa, eles são demais, não é? E aí, eles não estão preocupados com nada disso, eles não se preocupam, eles não sabem se a inflação vai ser forte ou fraca, ou ainda quem ganhará a eleição no governo de São Paulo, no governo do Rio, no governo de Minas. Eles não se importam com nada disso, porque isso muda o tempo todo. Esse é o aprendizado que eles já tiveram. O que eles sabem é que eles têm experiência para entender essa dinâmica do mercado financeiro e sabem que o que importa de fato é estudar as empresas, descobrir quanto é que elas valem, o que elas estão fazendo para construir o seu futuro e qual o desconto do preço das suas ações. Então, este é o olhar destes bilionários da bolsa. Nós temos que aprender a olhar como eles, não é? A gente precisa aprender a olhar como eles. E aí conclui o Breda nesse pensamento dele dizendo o seguinte: sempre vejo o mesmo tipo de comportamento nos velhos fundamentalistas da bolsa. Se a ação está barata, se é de uma boa empresa, eu vou comprar. Se é uma ação de uma boa empresa e está cara, eu vou vender. Não é o cenário macroeconômico, microeconômico, político. Não é isso que importa. O que importa é a empresa e, consequentemente, o seu preço. É isso. Então, cenário ruim, o que é que acontece com cenário ruim, para concluir? Boas empresas custam barato nos cenários ruins. E o que é que acontece nos cenários bons? Boas empresas começam a custar caro. Então é isso, gente. É isso que eu quero convidar esse início de fim de semana para a gente refletir, entender essa dinâmica. Porque se a gente conseguir entender isso, olha, a nossa vida muda e muda muito para melhor. Muda muito para melhor. Então, é preciso ampliar os seus horizontes de pensamento, as fronteiras do seu cérebro e aprender com os investidores que têm sucesso. Muitos, em alguns momentos, compartilham isso em entrevistas, em lives, estão ficando mais moderninhos, estão fazendo lives. Então, muitas vezes eles compartilham ali a sabedoria. Nós temos que ir aprendendo com eles, respeitando a sua história, a sua trajetória e também desenvolvendo o nosso senso crítico, porque eles não são deuses, eles não são donos de verdades absolutas. A gente tem que ver o que é que
eles estão falando que nos interessa, que faz sentido, tem coisas que de repente pode não nos interessar ou não fazer sentido para o que nós estamos fazendo de estratégia. Senso crítico é essencial para nós, enquanto estudiosos, enquanto pessoas que estão buscando conhecimento. Para finalizar essa parte do vídeo, eu queria dizer que saiu uma matéria que me chamou a atenção, que o YouTube hoje é a principal fonte de informação sobre investimentos entre os jovens. Na verdade, eu quero fazer um parêntese e dizer que hoje o YouTube é uma das principais fontes de informação para quase tudo. Muita gente busca no YouTube conhecimento. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O YouTube hoje é uma plataforma de conhecimento, muito conteúdo. Tem muita coisa boa no YouTube para quem buscar e tiver capacidade de selecionar o joio do trigo, né? Por outro lado, preocupa, porque tem muita porcaria também. Tem muita coisa que não presta. Então, se você não desenvolver essa habilidade de saber separar o joio do trigo, você está perdido. Você pode estar se conectando com coisa que não vai lhe levar absolutamente a lugar nenhum. Mas a matéria diz, o YouTube é a principal fonte de informação sobre investimentos entre os jovens. Isso é bom, os jovens estão buscando informações, os jovens estão querendo investir mais, e aí diz a matéria, o YouTube é a principal fonte de informação para os jovens de 16 a 25 anos. Isso foi uma pesquisa feita pela Ambima. 59% dos jovens utilizam o YouTube para pesquisar sobre produtos financeiros. Do mesmo modo, 52% do grupo também usa o Instagram para o mesmo fim. Na população em geral, as porcentagens são consideravelmente menores, considerando aí o público mais velho, né? Apenas 25% das pessoas usam o Instagram para se informar sobre investimentos e apenas 37% utilizam o YouTube. Mas os jovens estão aí no patamar de 59% que utilizam o YouTube e 52% que utilizam o Instagram. Então, os jovens estão mais conectados, os jovens estão querendo investir mais, os jovens estão dispostos a fazer investimentos mais arrojados. Isso é bom. Agora, estude. Aí eu estou falando com vocês, jovens, que eu sei que tem vários aqui no canal, nessa faixa aí de 16 a 25 anos, até menos. Temos aqui uma turminha aí a partir de 12 anos a 25 anos assistindo, né, nossos vídeos. Então, qual a questão importante? Estude, se prepare, busque conhecimento o tempo inteiro, tenha senso crítico, seja seletivo, né? Cuidado com quem você se conecta, com quem você segue, veja qual é o critério de razoabilidade das coisas que aquela pessoa está dizendo, pesquise sobre os assuntos que você está vendo alguém falar, né? Tente ampliar ao máximo a sua capacidade de entendimento e compreensão para ver se aquilo de fato ele é um conteúdo que tem utilidade. Então, é essa a minha reflexão que eu compartilho aqui com vocês, da importância de se aprofundar. Jamais fique na superfície, porque na superfície você não consegue entender o que está acontecendo. Então, eu não recomendo de forma alguma ficar na superfície. Bom, vamos falar um pouco de Oi. A Oi adiou a apresentação do seu balanço, mas apresentou alguns dados preliminares, né? Os resultados do primeiro trimestre foram adiados, e só serão divulgados no dia 28 de junho. 28 de junho. A Oi comunicou em fato relevante que estava adiando pela segunda vez, né, a divulgação do seu balanço do primeiro trimestre. Os dados que seriam conhecidos na terça-feira, dia 21, foram transferidos para o dia 28 de junho. Como justificativa para o atraso, segundo a Oi, estava aí todo esse processo da venda da Vital, né, e também alguns aspectos relacionados às conclusões aí da venda da Oi Móvel para TIM, Claro e Vivo. Então, foi essa a justificativa apresentada pela Oi.
A empresa citou a complexidade desses trabalhos de segregação dos ativos, de reformulações societárias, auditorias em relação a todos esses negócios, né? Mas, de qualquer maneira, a Oi antecipou de forma preliminar alguns dos seus principais dados do balanço do primeiro TRI. Segundo a empresa, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, que é o EBITDA, né, de rotina, foi de 1,22 bilhão. 1,22 bilhão, uma alta de 8,1% sobre o primeiro trimestre de 2021. Enquanto isso, a receita líquida da Oi caiu de 4,39 bilhões para 4,38 bilhões, praticamente estável, né? Foi uma queda de apenas 0,27%, e o caixa encerrou um período com 1,98 bi, cerca de 2 bi mais ou menos em caixa no primeiro trimestre. Se vocês me acompanham, vocês vão se recordar que em dezembro eu chamava a atenção de que a Oi precisava urgentemente finalizar a venda da Oi Imóvel, né, ter aquela aprovação do CAD, né, avançar com o processo junto à Anatel, porque a Oi tinha uma necessidade urgente de caixa. Está aqui nesse primeiro trimestre comprovada essa necessidade de urgência de caixa, né? Então a Oi fechou o primeiro trimestre, março, né, com 1,98, 2 bi, vamos arredondar, 2 bi em caixa. Então dizíamos que a Oi teria problemas de fluxo de caixa. Não era nada grave, mas era algo que poderia se tornar grave. Lembram que eu comentei sobre isso nos vídeos no final do ano? De que a Oi poderia viver um problema de fluxo de caixa por conta dos atrasos do CAD e da Anatel, que isso ia repercutir no aumento de sua dívida, que isso poderia repercutir até em pagamentos de fornecedores e tudo mais. E ao longo do mês de janeiro e fevereiro fizemos outros vídeos contextualizando esses assuntos e ao mesmo tempo chamando a atenção de que a empresa estava pisando no freio do ponto de vista dos seus investimentos na expansão de casas conectadas, em função exatamente dessa necessidade de segurar o caixa, de ser prudente, de não ser mais excessivamente otimista, porque o CAD e a Anatel poderiam prejudicar bastante a Oi, como prejudicou. Então, a gente tem que ter sempre essa leitura para entender um pouco esse resultado do primeiro trimestre. Esse resultado do primeiro trimestre foi um momento onde a Oi pisou no freio. E pisou no freio porque começou a ver o seu caixa reduzir. E não começou a ter certezas mais de quando começaria a receber os dinheiros, em especial logo em primeiro plano, da venda da Oi Imóvel. Não se tinha essa certeza. Isso aconteceria em março, isso aconteceria em abril, isso aconteceria em maio, ficaria para junho. Então, no primeiro TRI, a direção da empresa começou a ter dúvidas de quando seria batido o martelo para a autorização dessas vendas e quando o dinheiro entraria no caixa. Por conseguinte, a empresa resolveu pisar no freio. Então, a gente vê aí as métricas do primeiro trimestre também de redução de número de casas conectadas e isso é normal em função de uma tentativa de preservar esse caixa, porque não se sabia até quando estaria dependente aí dessa decisão do CAD e da Anatel com relação às vendas da Oi Imóvel e da Vital. E vimos que isso foi além do esperado, né? Então, é preciso entender o balanço do primeiro trimestre a partir dessa reflexão do que é essa questão aí dessa necessidade de contornar esses problemas criados pelos órgãos reguladores, né? Então, uma gestão de caixa, é disso que estamos falando. A empresa se preocupando em segurar o dinheiro, reduzir o ritmo de investimentos para contornar um período de eventual dificuldade por um estender a mais o
tempo, esses órgãos reguladores, de procrastinarem mais isso e isso acabar gerando uma maior dificuldade para a empresa pagar suas contas, né? Então, foi exatamente isso que a gente viu acontecendo nesse primeiro trimestre. O que esperar ainda desse resultado? Vamos ver, muito provavelmente, alguma queda da dívida em função de variação cambial. Há um efeito positivo de variação cambial com o primeiro trimestre. Isso a gente deve ver, uma redução de dívida, né, por conta do câmbio, né? Existem pontos que a gente poderia esperar vir nesse resultado do primeiro TRI, mas que, pela conversa que eu tive recente com a RI, eles ainda não têm nenhuma informação. Tipo, existe algum valor a recuperar do ponto de vista tributário por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal que se relaciona à questão do ICMS? Há um valor a receber que a Oi pode pleitear em função de ter pago o ICMS a mais. A Vivo já fez esse lançamento no balanço do quarto TRI e foi algo aí na casa dos 2 bi. A Oi até agora não se manifestou, isso não veio no balanço do quarto TRI e talvez não venha no balanço do primeiro trimestre nenhuma informação sobre isso, mas é possível que isso em algum momento surja, né? Vamos ficar na expectativa de ter alguma informação sobre isso, né? Então, algumas pessoas reagiram mal, de novo, olha, é um balanço que pouco me diz esse balanço do primeiro trimestre, né? Ele é um balanço ainda de uma empresa velha, daquela velha Oi, e essa velha Oi não existe mais. Então, de que me interessa esse balanço do primeiro trimestre, não é verdade? Nós temos que estar focando no balanço do segundo trimestre e, em especial, do terceiro trimestre, porque esse sim virá limpo já com a nova Oi. Então, é esse balanço que para mim é o mais importante. O do segundo TRI já será importante, mas o do terceiro TRI será mais importante ainda. Então, foquem no segundo TRI e no terceiro TRI. O do primeiro TRI, ao meu ver, tem pouca relevância na nossa análise de cenário, no nosso estudo de cenário. Agora, também me traz aí uma entrelinha nesse adiamento para o dia 28, né? Que talvez, ao meu ver, esteja sendo trazida aí nas entrelinhas de que a recuperação judicial da Oi vai encerrar nessa última semana de junho. Vamos conferir? Eu tenho essa expectativa, que na última semana de junho será decretado o encerramento da recuperação judicial da Oi. Não há mais nada pendente da parte da Oi. A bola está na mão do juiz Fernando Viana. É ele que vai pegar a caneta e assinar lá o despacho decretando o fim da recuperação judicial da empresa. Penso eu que isso vai acontecer na última semana de junho. Vamos conferir, vamos acompanhar. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!